Estamos ao vivo agora, então bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando a gravação dessa live que aconteceu no Instagram e agora você pode estar aqui no IGTV ou no YouTube e hoje a gente vai falar de tomada de decisão, porque tem muita gente que é muito indecisa, né? Eu sempre fui muito indecisa, de um tempo para cá tá melhorando bastante isso e como tomar melhores decisões, coisas que a gente tem que prestar atenção, sabe? Tomar um cuidadinho maior. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, enquanto isso, vamos esperar aqui o Instagram avisar para o pessoal, né, que ativou a notificação aí. E se você está vendo aqui pelo... Oi, Robson. Vou começar a acenar aqui para o pessoal que vai chegar. Se você está vendo pelo YouTube, já deixa o seu like aí, que depois, se você não gostar, você tira o like, não tem o menor problema, tá? Mas é porque isso ajuda pro YouTube distribuir para mais pessoas, tá bom? É só por isso. Então, voltando, a gente vai falar hoje sobre tomada de decisão, né? Como tomar melhores decisões, coisas que a gente pode prestar um pouco mais de atenção, porque às vezes a gente fica tão agoniado assim na hora de ter... Claro que tô falando aqui de tomada de decisões importantes, né? Não é se você vai escolher uma pizza 4 queijos ou uma pizza de pepperoni, não é isso. São decisões que realmente vão fazer diferença na sua vida, sabe? Ai, peraí. Boa noite pro pessoal que tá chegando, sejam muito bem-vindos. E pessoal que tá chegando, olha só, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, do aviãozinho de papel? Aproveita que tá no inicinho aqui, que a gente não começou ainda forte o conteúdo, para compartilhar com alguém que você sabe que tem dificuldade de tomar decisões, que fica muito ansioso ou ansiosa na hora de fazer uma escolha, né, mais importante, assim. Então já compartilha com essa pessoa, porque no final da live eu vou enviar também um pouco de desprogramação neurobiológica para facilitar esse processo também, para a gente liberar um pouco das ansiedades, preocupações, de programas de dificuldade, né, de tomar decisões, crenças que a gente tem também em relação a isso, tipo, eu não consigo, eu sou indecisa, eu não consigo tomar decisões com facilidade, enfim. Tudo isso são programas, são crenças que a gente vai absorvendo, né? E... Ai, apertei o negócio errado aqui. E comprando essas mentiras, né? De que a gente é de tal jeito, de que a gente não consegue tal coisa. Então, com a desprogramação no final da live... Oi, Sérgio. A gente vai começar a liberar um pouco dessas questões, tá bom? Bom, então vamos lá. E aí? Tomada de decisões, né? Como é que vocês costumam agir quando tem que tomar uma decisão? Vocês vão mais para o lado da razão, mais para o lado da intuição, daquele feeling, sabe? Claro, não sei explicar, mas estou com uma sensação, um feeling, sabe? De que é melhor ir por esse caminho. Vocês vão mais assim ou costumam ir mais para o lado da razão, parar e pensar em todos os detalhes, sabe? Cada coisinha e tal. Oi, Dani, tudo bom? Boa noite para você. Porque um dado muito interessante, não sei se o pessoal aqui costuma me acompanhar nos stories, eu tenho compartilhado lá que eu comecei esse ano a fazer uma pós em neurociência e física da consciência. E eu tô mega empolgada, assim, é incrível, sabe? Essa coisa de explodir a mente. E tem umas coisas muito interessantes. E, inclusive, uma das matérias dessas primeiras foi tomada de decisão e intuição. Por isso que eu achei interessante vir aqui também, porque junta com um pouco das coisas que eu já fazia, e aí tem uma explicação mais física também. É incrível, assim, eu tô muito empolgada e tem muitas informações legais que são boas pra gente prestar atenção, porque assim, quando a gente começa a entender como a gente funciona, né, como o nosso cérebro funciona, isso facilita muito a nossa vida, né? Por exemplo, tem um curso online meu, que é do Como Esquecer o Ex, que é todo baseado em neurociência. Eu nem estudava neurociência ainda. Na época eu procurei porque eu estava precisando disso. Então eu não aguentava mais, estava agoniada. E eu já tinha tentado de tudo, não funcionava. Aí eu fui atrás de estudar. Aí eu fui estudar e por acaso caiu na neurociência. E foi o que facilitou a minha vida, sabe? Por isso que eu gravei esse curso. Porque quando a gente sabe como é o processo de memorização, como o cérebro fisiologicamente funciona para memorizar, para a gente esquecer é só fazer o oposto, né? O caminho inverso. Então é isso que eu explico lá nesse curso. Então aí eu tive a explicação, assim, a experiência prática na minha vida e depois com clientes, com alunos, né, alunas online também desse curso, de como a gente conhecer o nosso cérebro, como a gente funciona, como a gente pensa, sabe?
e funciona mesmo, todo mundo, seres humanos em geral, né? Como isso facilita a nossa vida. A gente pode trazer para a nossa vida prática para facilitar a nossa vida, né? Então, boa noite pro pessoal que está chegando. Então, já me fala aqui, pessoal que está chegando também, quando vocês vão tomar uma decisão importante na vida de vocês. Vocês vão mais pro lado racional, para sua mente racional, analítica, ou consideram mais o lado da intuição, aquele feeling, aquela sensação de que devo ir por esse caminho? Ah, é, coraçãozinho, adoro. Clica no coraçãozinho, é tão bonitinho, tão fofo. Ah, obrigada, adoro. É muito bonitinho. Gostava mais quando era colorido, mas o branquinho também é fofo. Eu anotei um monte de coisa aqui para eu não esquecer, que são muitos tópicos, para eu não esquecer de nada importante, tá? Então, quando vocês me verem olhando pro lado, me verem não, me virem, né? Enfim, olhando pro lado aqui, enfim, pro outro lado sem ser a câmera, é porque eu tô olhando pra minha cola aqui para eu não esquecer, tá bom? Bom, aqui quando eu falei, né, tomada de decisão e intuição, essa intuição não é aquela de tipo vir do futuro, a informação veio do futuro e veio para você. Não é essa intuição. Isso costumam chamar de intuição anômala. Não é essa. É intuição baseada nos seus aprendizados, nas suas experiências que você teve até hoje, sabe? Experiências prévias e tal. Então, uma coisa importante, já um dado já interessante aqui. Quando a gente tá vivendo, né, assim, tá aqui acordado, não tá dormindo, tá acordado, né, adquirindo informações, percebendo informações aqui no ambiente, a gente capta muita coisa também, todo mundo sabe disso, a gente capta muita coisa inconscientemente, né, aquela clássica figura do iceberg, daquela analogia que sempre fazem, né, de a ponta do iceberg é o consciente, para baixo é o inconsciente, isso todo mundo sabe, todo mundo já ouviu isso, né? Só que eu não sabia que o negócio, a ponta do iceberg, era tão minúsculo assim. Era tão cabecinha de alfinete, sabe? Porque quando a gente vai muito... eu vou muito pela razão para tomar as minhas decisões. Olha o perigo disso. Não é legal. Pelo seguinte, quando a gente... Imagina assim, um segundo, um dado interessante, né? Em um segundo, o nosso consciente percebe 50 bits de informações. Um bit... aliás, bit é a menor unidade de informação. 1000 bits dá 1 byte. Sabe o byte do computador? Megabyte, gigabyte. Então, 1 byte são 1000 bits. Conscientemente, a gente percebe em 1 segundo 50 bits. Agora, sabe quantos bits a gente capta em 1 segundo inconscientemente? 11 milhões de bits. Olha que bizarra essa diferença, é muito discrepante, né? 50 bits conscientes e 11 milhões de bits inconscientes. Então, se a gente vai muito só pela razão na hora de tomar uma decisão, a gente está considerando o que está no nosso consciente, né? A gente pega, assim, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, a gente está muito anos-luz de distância de enxergar a situação inteira como ela é. E mesmo com os inconscientes aí que a gente percebe, a gente muitas vezes também não consegue perceber a situação completa, inteira. Mas já tem mais informações ali, né? Mas aí como é que a gente percebe o que está nesse inconsciente, nesses 11 milhões aí que a gente capta? Claro que a gente não vai perceber tudo, óbvio, que é muita coisa mais para sobrevivência, né? Funções orgânicas, enfim. A gente nem tem necessidade de ter a percepção, a consciência disso tudo. Mas... muitas coisas aí dão sinais pra gente muito sutis que vão vir, né? Que é essa intuição que eu estava falando antes, né? Que são imprescindíveis na hora da gente tomar a nossa decisão. Porém, também, só seguir esse lado dessa intuição também não é legal. O negócio é o equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, tudo em excesso é ruim, até água, né? Não faz bem. Então, tem uma coisa muito legal que eu já até compartilhei uma vez nos stories. Eu já falei aqui em outras lives também, stories, muito sobre o leve e pesado, que é uma técnica, né, que todo mundo pode aprender, é muito fácil. No início, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade, sabe, de perceber o leve e o pesado, mas treinando com a prática você consegue perceber com mais facilidade. É treino mesmo, né? Quando começa é mais difícil, mas depois você pega o jeito. E é que a gente percebe no nosso corpo, daqui a pouco a gente vai fazer esse exercício para vocês perceberem, a gente percebe no nosso corpo quando contrai, quando relaxa, sabe? Quando expande, assim, uma sensação de expansão ou de contração, de aperto no peito, uma coisa assim.
E isso mostra muito pra gente. A gente pode fazer perguntas também pro nosso corpo, porque o nosso corpo tem consciência, né? Assim também. Oi, Leonardo, tudo bom? Zé, que legal! O nosso corpo tem uma consciência, né? O nosso corpo é uma entidade, você é uma entidade, computador é uma entidade, enfim, não tô falando de entidade fantasma, tá? Eu tô falando de tudo, assim, tudo que é uma entidade tem uma consciência. E o seu corpo também. Imagina que você e o seu corpo são duas pessoas diferentes, tá? Duas pessoas separadas, entre aspas, né? Então, o seu corpo tem uma consciência também. E o seu corpo pode conversar com você e te indicar os melhores caminhos. E aqui estudando, né, eu percebi que tem uma relação muito forte com os marcadores somáticos que eles chamam aqui. O que é isso? Quando você toma uma decisão, no momento exato, que pá, tomei uma decisão, é isso, o seu corpo te mostra fisicamente, tem reações físicas, geralmente muito sutis, mas outras vezes não tão sutis assim, por exemplo, uma dor nas costas, a mão transpirando, aí coisas que são mais difíceis da gente ver, tipo pupila dilatando, frequência cardíaca que pode aumentar. Claro que isso depende muito da sua autoobservação, do seu autoconhecimento, né? Mas o seu corpo te mostra fisicamente sinais de que se aquilo ali vai ser uma coisa boa ou não para você, daquele caminho que você escolheu. Por quê? Esses marcadores somáticos, ó, eu já vou colar aqui, são sinais emocionais que se refletem no corpo físico e são reações que o seu corpo tem te dar quando você tem uma emoção. Eles antecipam as possíveis consequências de uma decisão, ó que interessante. Que são emoções relacionadas aos efeitos de decisões anteriores semelhantes. Por exemplo, imagina que tem uma pessoa que ao longo da vida... Gui, tudo bom? Imagina que tem uma pessoa que ao longo da vida passou por várias situações em que toda vez que ela ia voltar para uma... Tinha dois caminhos, tá? Um lado lá levava para um caminho completamente novo que ela não conhecia e o outro lado ela voltava para um caminho antigo, que ela já tinha tido acesso, já tinha tido contato. Às vezes por, de repente, voltar a um relacionamento antigo, ou se abrir para um relacionamento novo no futuro, ou de repente fez um investimento antigo, voltou a fazer um investimento que já tinha feito, que não foi legal, que perdeu dinheiro ali, ou de repente ela pode desistir disso e escolher fazer um investimento completamente diferente que ela nunca fez, totalmente novo para ela. De repente uma amizade que ela tinha opção ali, a pessoa voltou e aí não foi legal, sabe? Ela escolheu voltar a amizade com a pessoa e não foi legal. E ao longo da vida ela teve várias situações dessas de voltar para a situação do passado e não ter sido legal. Ela não percebeu que toda vez que acontecia isso, a mão dela transpirava, por exemplo. Sutil, não é aquela coisa que pinga, não. Coisa sutil, a mão dela transpirava um pouco mais. E aí agora ela tá lá, beleza, de boa, com duas possibilidades, duas oportunidades de emprego novas. Uma numa empresa completamente nova, que ela não sabe nada, não conhece, tá conhecendo agora, só sabe que é uma oportunidade muito boa, muito legal. E outra oportunidade de voltar para uma empresa antiga numa nova função. Só que naquela empresa antiga, ela tinha tido alguns atritos com algumas pessoas e tal, mas era uma nova função, de repente em outro lugar físico, outro espaço físico da empresa, de repente podia ser completamente diferente. Ela não percebeu, mas naquele momento que ela decidiu voltar para a empresa antiga, a mão dela suou de novo. Isso quer dizer que ela deve seguir assim fielmente, se ela tivesse percebido isso e reparado, nossa, olha só, toda vez que na minha vida aconteceu isso, de voltar para uma situação antiga, eu me ferrei. Não foi legal para mim. Será que de repente agora que eu tô percebendo isso, será que é legal eu ir? Ela vai se pegar só a isso? Claro que não. Só que isso pode ser um alerta, sabe? Um sinal de alerta ali para ela ficar atenta. É uma informação, um grãozinho de areia ali para ela ligar o radar e ficar esperta, né? Então é legal a gente perceber e ter muita consciência, sabe? Ficar muito presente assim pro nosso corpo mesmo, a partir de agora. Claro que o que passou a gente não tem... É muito difícil a gente lembrar, né? Há 5 anos, quando aconteceu aquela coisa, como é que será que eu reagi? Não sei, não tenho a menor ideia, já passou, né? Mas daqui pra frente, fica atento, sabe? Começa a prestar atenção nesses momentos de decisão ou de coisas com muito impacto emocional na sua vida, como você reagiu.
fisicamente, sabe? Repara muito no seu corpo. O que que ele tá te dizendo ali? Nosso corpo fala. E a gente é que muitas vezes não consegue ouvir, né? Outro dado muito interessante. Muita gente fica com ansiedade, né? Fica remoendo aquela... Ai, o que que eu faço aqui? Eu decido A ou B. E fica dias naquele negócio, né? Aquela angústia e tal. Quando a gente toma uma decisão... Isso eu achei muito incrível também, eu não sabia. Quando a gente toma uma decisão... O nosso inconsciente já tinha decidido ali há alguns segundos antes. Estou fazendo assim, mas é porque para o nosso cérebro, alguns segundos é muito tempo. Inconscientemente, a gente já tinha tomado aquela decisão. E aqui no consciente a gente está morrendo, sofrendo, aquela angústia, ansiedade e tal. Se a gente parar para prestar atenção, de novo, no nosso corpo, na nossa mente, acalmar os pensamentos... Porque geralmente a cabeça fica naquela loucura, né? Fica pensando e tal, analisando, fazendo mil planos e considerações. Se a gente acalmar os nossos pensamentos nesse momento e prestar atenção no nosso corpo, muito provavelmente você vai perceber qual é a decisão que o seu corpo está te mostrando ali que vai ser legal ou não, que vai ser melhor ou não para você. E que você realmente já tem uma decisão, é aquela coisa de seguir o coração, né? Que todo mundo fala, mas é muito do feeling mesmo, né? Você percebe que, caramba, eu realmente quero isso, eu só não tô querendo admitir. A gente fica meio cego, né? A gente, às vezes, espera uma coisa, a nossa expectativa é muito grande, eu quero que seja daquele jeito, e você se deixa enganar por essa expectativa, pelo seu desejo, e não pelo que o seu corpo tá te indicando, né? O que o Sérgio, acalmar os pensamentos é muito difícil. É um ponto de vista, né? Realmente, muitas vezes é complicado mesmo. Por isso que é bom a gente ter alternativas aí, ter ferramentas para a gente conseguir fazer isso. Por exemplo, uma coisa muito simples, respiração. Você não vai parar de respirar nunca, né? Ai, meu Deus. Isso... Voltou? Socorro? Acho que voltou, né? O que deu aqui? Socorro. Aqui é a Dani, sim, soltar o racional e seguir o coração. Então, mais ou menos, não é soltar total racional, não. A gente já vai chegar lá, tá? Mas, por exemplo, o que eu estava falando de acalmar os pensamentos, né? Uma opção muito legal de técnica de respiração muito, muito simples é o seguinte: quando você tá ali naquela ansiedade, os pensamentos a mil, começa a respirar. Sua respiração normal, tá? Não precisa parar, vou respirar profundamente. Não, continua respirando no sua frequência normal. Só que na hora que você inspirar, começa a contar para ver até que número vai. Vamos supor que foi até 5, tá? Aí na hora de você soltar o ar, pode começar também soltando no mesmo número, por exemplo, até 5, e depois começa a dificultar um pouquinho. Só que é isso que vai realmente te trazer para o presente, assim, acalmar os pensamentos e te relaxar. Que é o seguinte: você inspira contando, vamos supor, até 5. Na hora de soltar o ar, você solta no dobro do tempo, contando na mesma velocidade, tá? Sem contar mais rápido na hora de soltar o ar, contando na mesma velocidade. Então, inspira contando, vamos supor, até 5, até o número que for. Na hora de soltar o ar, você solta mais devagar, no dobro do tempo. Quando você está contando, a gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, você está ocupando a sua mente com o número, tá ali contando. Automaticamente você vai parar naquele turbilhão de pensamentos que você estava, certo? Você vai focar ali em contar os números. Aos poucos, você vai começando a relaxar. E vai relaxando, relaxando. E a sua frequência cardíaca também diminui. Começa a respirar, sabe? A respiração começa a ficar mais confortável, sabe? Não é aquela respiração curta de ansiedade. Não, você começa a respirar mais tranquilamente. E assim, não é demorado. Pode até colocar no cronômetro 1 minuto, 2 minutos. Uma vez eu coloquei no cronômetro 2 minutos. Foi o tempo que eu levei nessa coisa de inspirar e soltar no dobro do tempo. Foi o tempo que eu levei para ficar com a mesma sensação do transe hipnótico. Eu sou hipnoterapeuta, né? Eu tô muito habituada a sentir a sensação do transe na auto-hipnose. E foi exatamente a mesma sensação que eu tive quando eu fiquei 2 minutos no relógio com essa respiração de inspira, contando, solta no dobro do tempo. Então isso relaxa muito, sabe? Traz você muito pro presente. Isso é importantíssimo, né? Pra gente conseguir acalmar a mente e começar a prestar atenção
no interno, olhar para dentro mesmo, ficar presente para o que está acontecendo agora. É o famoso mindfulness também, que também é muito legal, né? Atenção plena. Então, treinar isso é extremamente importante e ajuda demais na hora da tomada de decisão, né? E de perceber essa intuição, né? Essa sabedoria do seu corpo, se conectar mais com o seu corpo. Então, toda vez que você, daqui pra frente, né, tiver uma situação de emoção, de forte impacto emocional, de tomada de decisão, presta atenção no que seu corpo está te mostrando, tá bom? Porque aí daqui pra frente você vai começando a perceber, olha, aqui nessa vez aconteceu isso, meu corpo reagiu assim. Aí outra vez acontece uma coisa parecida, olha só, aconteceu de novo. Então, de repente, esse aqui pode ser o sinal que o meu corpo me dá. Começa a perceber, é autoconhecimento, autoobservação, é trabalho de formiguinha, mas aos poucos a gente vai começando a entender como o nosso corpo funciona. E isso também não é padrão, né? Para você é de um jeito, para o seu amigo é de outro, para cada um que está aqui é diferente, né? Então, leve e pesado, né, que eu falei. Como é que funciona isso? Bom, tem várias formas, não só o leve e pesado, mas tem outras formas também da gente fazer perguntas para o nosso corpo e perceber a resposta dele. Você ficar em pé e ir para frente e para trás, no dedo, assim, ou leve e pesado também. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu paro o vídeo inteiro e explico só isso. Eu ensino 3 técnicas ali, do leve e pesado, a do dedo e o de ir para frente e para trás, para você conversar com seu corpo e também fazer perguntas para tomar decisões mesmo. Por exemplo, corpo, verdade, como estará minha vida daqui a 5 anos se eu for pelo caminho A? E como estará minha vida daqui a 5 anos se eu não for pelo caminho A? E se eu for pelo caminho B? E se eu não for pelo caminho B? E nisso seu corpo vai te mostrando sinais. No início são extremamente sutis. É complicado para a maioria das pessoas começar a perceber isso. Mas então, para isso, vamos fazer um pequeno exercício aqui, porque não tem como não perceber. Desse jeito extremo que eu vou falar aqui, tá bom? Então, só para diminuir a quantidade de estímulos, né, para você se concentrar aqui, fecha os seus olhos agora e imagina que você tá com uma pessoa que você ama muito, sabe? Uma pessoa muito querida para você, que esteja viva, por favor, tá? E pode imaginar aí que você tá conversando com ela e de repente você nunca viveu um momento assim, mas você tá agora conversando com ela e falando quanto era importante pra você, ela também te falando isso, sabe? Como é bom ter você na vida dela. E tá naquele momento, sabe, de dar abraço, de repente até uma pessoa que você não vê há muito tempo e mata a saudade, nossa, que legal que você tá aqui. E vocês conversando assim e mostrando um pro outro quão importante vocês são, né, na vida de vocês. Aí de repente a pessoa começa a se sentir mal assim e caramba, cai. Então um ataque fulminante ali, infartou e caramba, bate aquele desespero, aquela loucura, você não sabe o que fazer, começa a gritar assim, pedindo socorro, ajuda, alguém chama ambulância, alguma coisa. Você fica meio sem reação, né? E aí tal, aquela coisa e chega a ambulância rápido e você tá naquele desespero, já tendo a certeza que a pessoa morreu e nunca mais você vai ver aquela pessoa. Presta muita atenção em como tá o seu corpo agora, sabe? Como tá a sua respiração, presta atenção no centro do peito, como é que tá. Nossa, aquela pessoa tão querida pra você acabou de morrer na sua cara, assim, caiu e morreu. Que coisa louca, uma morte fulminante, sabe? Morte súbita, assim. Que bizarro isso. E nossa, nunca mais você vai poder abraçar aquela pessoa. Olha que coisa, né? Repara muito no seu corpo, no seu peito, na sua respiração. E aí a ambulância chegou, os paramédicos estão lá, começaram a tentar reanimar, massagem cardíaca, aquela coisa toda. E eles têm aquele aparelho de... como é que chama? Aquele que dá o choque, esqueci, desfibrilador. Começam a dar o choque ali, 1 vez nada, 2 vezes nada, 3 vezes, opa, começou a dar um sinal ali. Peraí, tem uma esperança, um fio de esperança. Deu de novo, ufa, começou a bater de novo o coração. Como se você começou a ficar mais tranquilo, deu de novo outro choque, ufa, voltou. Aí agora eles estão ali cuidando da pessoa, pra pessoa, né, reagir e tal. E aí chega um dos paramédicos lá pra você e fala, olha, o susto foi grande, mas
conseguimos reanimar a pessoa vai sobreviver, vai ficar tudo bem, ela vai voltar para você e a gente vai só levar para o hospital, você vem junto para ficar em observação, fazer o exame, mas ela tá muito bem, não vai morrer agora, tá tudo certo. Então agora você pode respirar, aquele alívio, né? Repara de novo na sua respiração, como é que tá, no centro do seu peito. Repara se mudou, se está diferente do início para agora, se está diferente do momento em que você estava naquele desespero, que ela caiu aparentemente morta, para agora que ela ressuscitou, né, praticamente na sua frente, assim. Ela voltou à vida, tá tudo bem. Agora, abre os olhos e me conta aqui no chat. Nem é chat, né, nos comentários aqui, viajei. Me conta aqui, você percebeu alguma diferença? Muito provavelmente, sim, se você realmente gostava da pessoa, né? Você vê a pessoa morrendo na sua frente, não é legal, não é verdade? E também quando você percebeu que a pessoa voltou à vida, é muito legal, é muito bom, dá um alívio muito grande. Então você reparou na sensação do peito, assim, do centro do peito? O que geralmente acontece? Quando acontece aquele desespero todo, aquela coisa que não é legal, faz assim, aperta o peito, fecha, uma contração, uma angústia, um negócio aqui, ou um nó na garganta, um sinal de contração, né? Aqui o Sérgio, sim, muito legal. E aí depois, expande, relaxa, você puxa o ar e o ar vem, né? Quando tá contraído ali, às vezes você puxa o ar, parece que ele não vem, ou vem pouquinho, um negócio apertado, né? Tenso, assim. Depois não, relaxa. E ufa, você puxa o ar, ele vem, parece uma coisa de expansão. Esse é o leve pesado. Claro que não vai ser, geralmente, né, na maioria das vezes, não vai ser extremo assim, né? Por favor, espero que as pessoas não caiam mortas na nossa frente. Mas, quando a gente pergunta pro nosso corpo, pode ser uma coisa muito banal, tipo, corpo, você tá afim de comer chocolate agora? Pode ser tipo isso, sabe? Nesse nível. E até para treinar o leve pesado, eu até falo, olha, faço teste com coisas banais mesmo. Tipo, corpo, como estará minha vida daqui a 5 anos se eu comer pão agora? E se eu não comer? Entendeu? Coisas assim. Então, corpo, você quer usar agora essa blusa azul? Você prefere não usar essa blusa azul? Treina com essas pequenas coisas que você vai começar a perceber, que vai ser muito mais sutil do que foi agora, né? Você vai perceber essa coisa de expansão, de contração. Às vezes pode dar enjoo. Ao invés de contração, você percebe mais um enjoo, uma dificuldade de respirar, aquela coisa da você puxar o ar, ele não vir. Então, para cada um funciona de um jeito. Mas o que sempre vai acontecer, uma sensação de leveza, assim, de expansão, né, de ficar mais fácil, ou uma sensação de contração, de ficar um pouquinho mais incômodo, um pouquinho maior. Essa é uma técnica muito legal para a gente usar na hora de tomar decisões, principalmente as importantes, né? Porque são as que vão realmente mudar a nossa vida, né? E geralmente a gente tem muita coisa a perder se a gente tomar uma decisão errada. Porque pior do que tomar uma decisão errada, né? Aliás, pior do que ficar indeciso é se arrepender por uma decisão que não foi boa, né? Que foi errada, entre aspas. E aí, coisas que são importantes a gente tomar cuidado na hora de tomar a decisão. Por exemplo, às vezes a gente tá muito indeciso e vai conversar com um grupo de amigos, com a família, enfim, com um grupo de pessoas. Toma cuidado na hora de tomar a decisão nesse momento e deixa pra bater o martelo mesmo, sabe? Tomar a decisão quando você não estiver com eles. Pode conversar, explica o assunto, ver o que cada um fala, a opinião de cada um. Mas por que não é legal a gente tomar a decisão mesmo na hora que está com o grupo? Porque muito frequentemente a gente produz decisões piores, assim, porque a gente se influencia muito pelo grupo. Isso é natural nosso, assim, a gente tem aquele senso de pertencimento, a necessidade de pertencer, então a gente vai muito pela cabeça do grupo, às vezes não é nem de uma pessoa específica, mas é do grupo mesmo, o pensamento comum, né, do grupo, assim. E por que isso acontece? Porque isso eu também achei muito interessante, eu já vou colar aqui de novo, da minha colinha. Porque olha que legal, nosso cérebro, quando a gente está em grupo e recebe
algum sinal, assim, de ter que decidir alguma coisa, ele desliga, ele desativa, né, umas regiões que são mais racionais e ativa uma outra região que é mais ligada às emoções sociais. A gente está no grupo, né? Então a gente vai muito mais, nosso cérebro vai funcionar muito mais de acordo ali com as emoções sociais do que parar e pensar racionalmente o que vai ser melhor ou não. E a gente também tende, quando está em grupo, tomando uma decisão em grupo, a gente tende a fazer escolhas que são mais arriscadas do que aquelas escolhas que a gente faria se estivesse sozinho. E aí, pois é. E aí você tá lá com o grupo, toma uma decisão e todo mundo bota mó pilha, assim, de não, é isso aqui mesmo. E é uma decisão tal, vai ser um pouco arriscado, mas ok, é legal. E aí na hora de você fazer, de você colocar em prática aquela decisão, aquela escolha, você vai sozinho, né? E aí? E aí vai bater o frio da barriga e pensar, caramba, e aí, será que eu vou mesmo? Quem vai ter que fazer sou eu. Quem vai enfrentar as consequências depois sou eu. E o grupo não tá aqui não, sou eu, né? Então, quer conversar em grupo, quer saber opinião? Legal. Mas na hora de bater o martelo, vai, fica ali só com você. Eu falei sozinho, mas nem exatamente sozinho, né? É com você. Em inglês tem até a expressão, né, de by myself, comigo mesmo, né? Você não tá sozinho, você tá com você. Sozinho dá uma impressão de solidão, né? De você tá ali sozinho, socorro, sem ninguém. Não, você tá com você. Então é hora de parar, acalmar a mente, olhar pra dentro, que a gente já falou antes, e fazer essas perguntas, fazer o leve e pesado, perguntar, daqui a 5 anos, corpo, como é que vai estar a minha vida daqui a 5 anos se eu for pro lado A? E se eu for pro lado B? E se eu não for pro lado A? Se eu não for pro lado B? Essas perguntas eu explico melhor de como conversar com o corpo mesmo lá naquele vídeo no YouTube que eu falei, tá? Eu não lembro exatamente o nome dele, eu esqueci de olhar, mas é alguma coisa nesse sentido, de como conversar com seu corpo, alguma coisa assim. Mas é bem fácil de achar lá no meu canal, aí dá uma olhada lá, youtube.com/Claudia Lima, tá no link da minha bio, tá? Depois se você quiser ir lá, tá bem fácil de achar. Deixa eu só olhar a outra coisa, nossa, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai tomar uma decisão, prestar atenção no nosso estado de espírito na hora. Por quê? Pessoas que são extremamente otimistas e muito felizes, é mais aquele momento de euforia, sabe? Na verdade, emoções muito fortes, não só euforia, mas qualquer emoção muito forte. Raiva todo mundo já sabe, né? Que, perde a cabeça, tal, e fala um monte de bobagem, e depois se arrepende, parece que a mente desligou e acontece isso mesmo. Raiva é muito comum a gente prestar mais atenção. Falou, opa, peraí, não vou falar agora, não vou decidir nada agora porque eu tô com raiva. Só que tem outras coisas também, outros estados de espírito, assim, que a gente não repara. Por exemplo, quando você tá muito feliz, muito animado, muito empolgado com alguma coisa, muito otimista. Quando a gente está muito otimista, a gente tende a confiar muito mais na nossa intuição inicial. Só que ela pode ser falsa. Pois é, tem intuição falsa também. Então, por isso que eu falei, alguém falou aqui em cima, deixa eu achar aqui, né, de ter que ir mais pela intuição, confiar na sabedoria do corpo. Foi a Dani. Aqui, soltar o racional e seguir o coração. Pois é, entre aspas. Não totalmente, assim, porque a gente tem que prestar atenção se aquela intuição é falsa ou não. Será que aquela sensação, se aquele feeling é de verdade? A gente pode confiar nele? Pois é, né? Então, o ideal é não tomar decisões quando você está com emoções muito fortes. Por quê? Por causa disso, porque ali, quando a gente tem uma emoção muito forte, como o nome fala, é uma emoção, não é um sentimento. A emoção, qual a diferença, né? A emoção, ela é muito curta, né? De curta duração, é aquele pico. Vem aquele pico de emoção, de curta duração, muito intenso, né? E geralmente é um processo inconsciente, né? Vem uma reação inconsciente, uma reação física inconsciente. Por isso que lá atrás, quando eu falei dos marcadores somáticos, de prestar atenção nos sinais do seu corpo, a mão suou, não sei o que, alguma coisa assim, são reações que vêm na hora, sabe? Aquela coisa de pá, vem aquele pico de reação e foi. Mas aquilo ali é uma emoção, não é um sentimento. O sentimento, ele é mais de longa duração, é mais suave, ele se mantém por mais tempo, né? É a diferença da paixão e do amor, né? Você tá apaixonado, aquela coisa, tal, loucura, depois acaba, depois diminui. E aí pode ser que vire amor, pode ser que não. O amor como é que é? É mais tranquilo, mais duradouro,
né? Então é mais suave, é mais constante. Então, quando você tiver uma dúvida, tá na hora daquele pico de emoção, mesmo que você esteja muito feliz, muito animado, empolgado para um projeto e tal, aquela loucura, calma, não é hora de tomar decisões importantes naquele momento. Espera. Daqui a umas horas, quando acalmar ali, abaixar a bola, no dia seguinte, repara, porque uma emoção gera um sentimento, né? Se aquele sentimento se mantiver, se, ok, veio aquela emoção na hora, veio o feeling, fala, eu vou por esse caminho aqui. Calma, não, peraí. Lembrei daquela live que eu assisti da Clau, ela falou para não tomar decisão agora, então eu vou esperar um pouquinho. Amanhã você pensa nisso, beleza, chegou amanhã. Você pensou, já saiu do calor do momento, tá mais de boa. Você pensou de novo, veio aquela mesma sensação gostosa, sabe? De que, caramba, realmente é pra ir por esse caminho. Veio um sentimento legal, sabe, em relação àquilo. Você perguntou também, veio a leveza. Aí, beleza, aí vai. Aí vai por esse caminho que vai dar bom. Mas tem grande chance de, se você seguir só no pico da emoção ali, sabe? No calor da emoção, tem grande chance de ser uma emoção falsa. De que você ficou muito empolgado na hora e tal, e daqui a pouco, amanhã, quando você for perceber e pensar de novo sobre o assunto, já mudou. Já não é tão legal assim, realmente, sabe? Acho que não. Não, realmente não vou me dedicar tanto aqui, não vai ser tão legal pra mim. E mudou. Então não é um sentimento, né? Não gerou um sentimento. Foi só uma emoção, uma coisa momentânea ali que não é legal seguir. Deixa eu ver aqui. Pergunta. Luana Paula. Pergunta boa para treinar essa comunicação. Esse corpo quer água? Ficou leve, expandiu aqui. Sim, eu pergunto para tudo, sabe? Por exemplo, corpo, você tá precisando agora de água, de sal, de açúcar? Quando a gente está estudando muito, prestando muita atenção, focando muito, se concentrando muito em alguma coisa, depois de um tempo, muito provavelmente o seu corpo vai pedir açúcar. Não fica com medo de comer açúcar nessa hora, porque o seu corpo precisa, ele vai pro seu cérebro, ele vai alimentar você. Então, se te ficar muito, ai meu Deus, pessoal de dieta, e aí, vou comer açúcar? Vai me fazer mal? E aí pergunta pro seu corpo, lembra de sempre colocar a verdade antes, tá? Para você se conectar na frequência vibracional da verdade ali. Corpo, verdade. Se eu comer açúcar, vai ser para me nutrir? Verdade, vai ser para me preencher? Se for para preencher, desencana, não come, porque vai ser ou é fome emocional, ou você vai descontar ali no açúcar, não vai ser legal. Mas se for para te nutrir, aí de boa, nossa, não tem o menor problema, vai, o seu corpo tá precisando, ele tá pedindo aquele açúcar ou aquele sal, enfim, aquilo ali que você estiver perguntando para ele, né? Então essa pergunta, aliás, tem uma dica para quem quer emagrecer, perguntar sempre se vai te nutrir ou se vai te preencher, porque só fazendo isso você já começa a se conhecer mais e a se policiar mais, sabe? Porque aí vai ser uma escolha sua, né? Claro, você que escolhe se você vai comer ou não, mesmo sabendo a resposta do seu corpo. Mas a gente tende a seguir, né? Sabendo que não vai ser legal para o seu corpo, você tende a segurar a onda com mais facilidade, né? Então, importante tomar a decisão quando você estiver só com você, né? Bater o martelo quando você estiver sozinho, só com você. Quando você não estiver em emoções muito extremas, muito fortes, tá muito calma, presta atenção no que veio para você de sensação, emoção e guarda ali num cantinho. Passou o calor do momento, tá mais de boa ali, acalmou, aí sim você pensa de novo sobre aquele assunto para ver se o sentimento, se gerou um sentimento, né? Se o mesmo caminho ali, a mesma intuição se manteve ou não, se mudou. Porque pode ser uma intuição falsa, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, e o que eu tava falando, né? É muito importante a gente prestar atenção nessa intuição, né? Como eu falei, não é aquela intuição de que vem do futuro, não. É a intuição do nosso corpo mesmo, baseado em experiências que a gente já teve, em aprendizados que a gente já teve, todas essas milhões de informações inconscientes, né, que a gente absorve, que a gente aprende também. E a gente consegue fazer isso acalmando a nossa mente, né? Prestando muita atenção em ficar presente, o estado de presença. Por exemplo, mindfulness,
relaxamento mesmo, pode ser até meditação guiada, qualquer coisa assim, respiração, como eu falei aqui, qualquer coisa que te faça acalmar os pensamentos, sabe? Ficar ali sozinho com você e sair daquele estado emocional louco. E um dado interessante, assim, que eu não sabia. Pessoas que são mais bem-sucedidas, né, grandes empresários e tal, eles seguem muito a intuição. A mente intuitiva, eles seguem mais a mente intuitiva do que a analítica. Só que, e também é uma característica grande dos empreendedores, eles têm a mente ambidestra, que é o ideal. Porque é confiar muito tanto na mente analítica, racional, quanto na mente intuitiva. Porque a gente também não pode deixar de lado totalmente a mente analítica, né? Porque imagina, é uma decisão importante, você tem dados concretos ali, você tem informações concretas ali na sua frente. Quanto mais informações você tiver, melhor. Então, isso só pelo inconsciente, só pelo intuitivo, pode ser falso e você não perceber. Tem muitos vieses aqui, tem muitas coisas que eu falei de grupo, de emoções fortes, mas tem uma lista, assim, gigantesca de coisas que a gente não percebe, que podem ser intuições falsas, que podem enganar a gente, entre aspas, sabe? Que a gente pode não perceber que está se deixando levar por aquele caminho que na verdade não é uma intuição verdadeira. Então, é sempre bom balancear ali, equilibrar com o racional para ter uma mente ambidestra, né? Como chamam aqui. A gente, avalia a situação com as informações analíticas e racionais que você tem e aí confirma ali com a intuição, né? Porque até recentemente uma amiga minha tava com essa decisão, né, para tomar, assim, caramba, será que eu largo meu emprego, que eu não gosto, mas me paga, é um dinheiro que eu tenho ali certo, ou não, né? Ou será que eu continuo aqui naquela coisa maçante? Só que o que ela me falou, nossa, só de pensar em voltar para aquele emprego, porque ela estava trabalhando home office e agora ia ter que voltar presencial. E era uma coisa que não estava legal, o ambiente não estava legal, assim, ela falou, Clau, só de pensar nisso, meu estômago dói, já fica tudo ruim. O que será que eu faço? Pergunta pro meu corpo, tal, se conecta com ele, pergunta pro meu corpo. Falei, oi, seu corpo já tá gritando, olha só o que você me falou. Só de você pensar nisso, você já fica com dor no estômago. Caramba, já foi pro físico desse jeito, seu corpo tá gritando. Só que é legal e só por isso? Não, nesse caso tá muito escancarado que realmente não vai fazer nem um pouco bem pra ela, né? Só vai fazer mal pra ela, mas enfim. Mas também é importante considerar o seguinte, ela tem parcelas aí do cartão pra chegar, né? Então, assim, é um dinheiro certo que tá ali. Será que de repente não vale a pena esperar mais um mês, garantir um pouquinho mais? Ou não, de repente ela já guardou dinheiro, já tá guardando dinheiro há muito tempo, então ela consegue se manter, já largar agora esse emprego, sabe? Então, é importante colocar na balança, né? Não ir só na louca, na intuição, não. Muitas vezes a gente tem certeza absoluta que aquilo ali não vai fazer bem pra gente, só que eu preciso ainda, nem que seja por um pouquinho de tempo, aguentar mais um pouquinho. Então, é bom, né, pesar aí, equilibrar as duas coisas. Poeira, você vem aqui zoar minha live, né? Sacanagem, parei de bater na minha mulher por sua causa. Eu sei que você não bate na sua mulher. Enfim, né? Mas, oi, que bom que você tá aqui, quanto tempo. Enfim, então, resumindo, treinar muito essa coisa de estado de presença, acalmar a mente, para você começar a perceber, né? Ficar presente para o que está acontecendo da pele para fora e da pele para dentro. Porque a gente às vezes é tão analítico, é tão racional e fala, não, para tomar a decisão agora, não vou considerar o meu feeling, a minha intuição, vou só pelo racional. Não faça isso. Quem perdeu o início da live, eu até falei lá, a quantidade de informações que a gente recebe em um segundo de forma consciente é de 50 bits. 1000 bits dá 1 byte do computador. Imagina, é nada, né? 50 bits é uma poeirinha. E inconsciente, o nosso inconsciente percebe no mesmo 1 segundo 11 milhões de bits. Tem muito mais informação que você não percebe conscientemente do que conscientemente. Se você for só pelo racional, você está ferrado, muito ferrado. Porque você está considerando uma quantidade de informações, assim, muito mínima, muito mínima. E se você for só pela intuição, pelo feeling, você pode se ferrar também, porque, né, pode ser uma intuição falsa. Então a gente tem que considerar vários fatores aí
para confirmar se a intuição é verdadeira ou não. Então lembra, tá? Antes de bater o martelo, fica sozinho, né? Sem estar no grupo, fica ali só com você. Acalma sua mente. Se tiver muito agoniado, faz respiração ou vai ver um filme, sabe? Muda o foco, para de pensar naquele assunto por um tempo. Se aí você pensou, saiu daquela emoção extrema, né? Pensou, continuou com aquela mesma sensação de, realmente devo ir pelo caminho tal. Opa, já é um sinal ali que realmente pode ser uma intuição verdadeira, né? Porque gerou um sentimento que é mais suave, é mais duradouro. A emoção é de curta duração, dá uma intuição falsa. É muito comum a gente confundir intuição com emoção. Vem aquele pico de emoção, opa, é isso aqui e tal. Não, calma. Acalma a mente, deixa a emoção mais forte passar. Depois, se continuar ali, beleza, é uma intuição verdadeira. Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Treina muito leve pesado, ou então vai lá no meu YouTube, procura o vídeo de conversar com o corpo, tem de pra frente e pra trás, tem de dedo, que é muito fácil de perceber, não depende de leve pesado. E daqui pra frente é autoobservação, assim, 24 horas, né? Quase 24 horas você vai estar dormindo, né? Então, em alguns momentos, né? Então, prestar muita atenção, principalmente em momentos de forte impacto emocional para você. Em momentos logo depois, assim, você tomou uma decisão, repara o que aconteceu depois. Foi uma decisão que foi legal para você? Não foi? Realmente podia ter escolhido outra coisa e ser melhor para mim. Não foi legal isso aqui. Repara nesses momentos como seu corpo reage, seu corpo físico mesmo. Tem alguma reação física? Deu um nó na garganta? Sentiu uma dor nas costas? Uma coceira na cabeça? O joelho esquerdo doeu? Sei lá. Tô brincando aqui, mas enfim, acontece isso. Então, são sinais sutis que o nosso corpo dá e ficam na nossa cara, assim, uau, olha pra mim, gritando aqui, eu quero te mostrar o melhor caminho pra você. E a gente não percebe. A gente fica só ali no analítico, né? Não é legal. Então, agora vamos fazer um pouquinho de desprogramação neurobiológica para já acalmar a ansiedade, para se de repente você está passando por um momento de tomada de decisão agora, já acalmar também, eliminar um pouco das preocupações e também trabalhar um pouco dos programas aí, né, e conclusões de que eu sou uma pessoa indecisa e ponto final, nada vai mudar isso porque eu sou assim, essa é a minha essência. Tem nada disso. Nada disso, você não nasceu assim, não é? Se não nasceu assim, não é seu, olha só. E às vezes você até nasceu assim, mas a sua origem, dentro da barriga da sua mãe, você não era assim. Não tinha esse programa ainda. Então, fica numa posição confortável agora. Pode sentar, deitar, tanto faz se ficar de olho aberto ou fechado, tá? E eu ativo a desprogramação neurobiológica. Ativa a desprogramação neurobiológica. Imagina que eu estou colocando uma das minhas mãos no topo da sua cabeça e a outra na região do seu coração, tá? No centro do seu peito. Então, ativa a desprogramação neurobiológica. E a partir de agora, vamos reconectar o seu coração com a sua mente, permitindo que as suas células retornem ao formato original de cada uma delas, que elas retornem ao espaço que já era delas, que talvez elas ficaram comprimidas ao longo do tempo. Desprograma e atualiza agora todos os programas, crenças e limitações que te impedem de tomar decisões com mais facilidade. Desprograma e atualiza a ansiedade, a necessidade de tomar decisões com muita rapidez, de que aquele pensamento de que eu preciso decidir isso rápido, porque senão pode acontecer alguma coisa muito ruim, o que vão pensar de mim. Desprograma e atualiza isso. Permita que seu corpo libere também todo o excesso de pensamentos. Desprograma e atualiza toda a tensão muscular. Permita que seu corpo libere também todas as crenças, os programas e as conclusões de que você é uma pessoa muito indecisa e de que todas as vezes que você tem que tomar uma decisão é muito difícil. Desprograma e atualiza os programas de dificuldade na sua vida, de que é sempre muito difícil, é sempre muito penoso.
E se permita abrir espaço para que a facilidade entre mais na sua vida também, inclusive na hora de tomar decisões. Então, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza todas as preocupações que estão te incomodando nesse momento, mesmo que não sejam relacionadas a uma tomada de decisão. E permita também que o seu corpo desprograme agora e libere qualquer outro programa, de qualquer outro assunto, mesmo que não esteja relacionado ao que a gente esteja falando aqui agora, mas que ele precisa liberar nesse momento. Permita que seu corpo relaxe, libere o estresse, tudo que está causando estresse em você, no seu corpo, na sua mente. Desprograma e atualiza o excesso de cortisol, o hormônio do estresse, o excesso de adrenalina. Permita que seu corpo libere e desprograme todos esses programas aí que não funcionam mais para você, que não te levam para a vida que você escolhe, que é para a vida que funciona para você. Desprograma e atualiza todos os programas de não consigo qualquer coisa, de não consigo tal coisa, não consigo tomar uma decisão, essa decisão é muito difícil para mim. Desprograma e atualiza o medo também de escolher, de fazer uma escolha. Porque vai que dá errado, né? E se não for bom? E o que vão pensar? E se eu escolher tal coisa e me julgarem muito e todo mundo falar que vai dar errado e aí de repente dá errado mesmo? Como é que eu vou agir? Será que eu vou ter coragem? Não vou ficar com muita vergonha de voltar atrás? Desprograma e atualiza todos esses pensamentos, esses sentimentos. Permita que seu corpo libere tudo isso agora, com muita leveza, com muita facilidade. E vamos criar um novo caminho neural agora, no seu cérebro, de mais facilidade para tomar decisões. De que a partir de agora, para você, é muito fácil se conectar com o seu corpo, entender e perceber todos os sinais que o seu corpo te dá, para que você tome decisões com mais facilidade, com mais leveza. E que de repente, se você tomar uma decisão e o resultado não for tão legal assim quanto você esperava, que tudo bem, decidir diferente depois. Tomar uma outra decisão, ou de voltar atrás, ou uma decisão completamente diferente também, e tá tudo bem, não tem nada errado com isso. Desprograma e atualiza esse medo de dar errado. Medo de acontecer uma coisa muito ruim se você escolher aquela opção. Permita que seu corpo relaxe cada vez mais, para que essa noite, quando você dormir, seu corpo descanse com muito mais facilidade, descanse muito mais, para que você tenha uma excelente noite de sono hoje e acorde amanhã se sentindo muito, muito bem, com um relaxamento muito maior, tanto do corpo físico quanto da mente, e com mais certeza também de que a partir de agora você vai conseguir tomar melhores decisões, que vai ser mais fácil para você. Então agora pode abrir os olhos, quem estava com olhos fechados. Luana Paula, sim, desprograma e atualiza, gratidão. Ai, que legal. Me conta aqui como é que vocês se sentiram, se veio uma sensação diferente, se não sentiu nada, como é que vocês estão agora. Pode acontecer de daqui a algumas horas você, por exemplo, agora você se sentir legal, se sentir bem, relaxou, e daqui a algumas horas começar a cair ficha aí, de algum assunto X qualquer. De repente pode começar a cair ficha e você ter umas consciências, sabe? Você ter umas percepções, assim, umas clarezas que não tinha antes. É regra? Não, mas pode acontecer. É bastante comum também a noite de sono, assim, depois da desprogramação, ser muito gostosa, ser muito boa. E de você, às vezes, até dormir menos horas e descansar muito mais. Também não é regra, mas pode acontecer.
E aí me conta aqui, Sérgio, eu me senti ótimo, gratidão. Ai, que bom, Sérgio, legal. Uau, que sessão forte, gratidão, Claudinha. Ah, que lindo. É muito legal, né? Assim, é uma sensação muito gostosa, né? Na hora da desprogramação. E depois, essa sensação continua e, como eu falei, pode vir de repente em sonho, quem costuma se lembrar dos sonhos, né? Leonardo, mais relaxado, gratidão. Ai, que bom. Pode acontecer em sonho, sabe? De repente uma situação que você tinha certeza que estava super bem resolvida na sua vida, e em sonho você vê que não, mas vem e se resolve, sabe? É muito louco isso. Luana Paula, alívio mais leveza. Pois é, essa programação é assim mesmo, é muito gostoso. E é engraçado que quanto mais a gente desprograma, né? A gente faz mais sessões assim de desprogramação. Aqui foi só uma mini sessão, uma degustação, né? A gente começa a reagir de formas diferentes, sabe? Então, de repente, uma pessoa que era muito reativa começa a naturalmente, sem fazer esforço nenhum, começa a ficar mais tranquila, sabe? A reagir mais calmamente, assim. É muito louco isso, muito legal. Eu tô pensando, o cardíaco expandiu, que delícia, que gostoso. Eu tô pensando, até vou fazer uma enquete nos stories, em fazer uma jornada de 30 dias num grupo do WhatsApp fechado, pago, né? Mas assim, valor simbólico, sabe? Tipo R$ 35, sabe? Por aí, assim. Exatamente para muita gente poder participar de 30 dias consecutivos para diminuir o estresse, para redução do estresse. Tá fazendo barulho aqui, eu não sei se está indo para vocês do caminhão de lixo, que tá bem alto para mim. Espero que não esteja atrapalhando o áudio aqui, mas enfim. Qualquer coisa, abstrai, foca em mim aqui. Eu tô pensando em fazer isso para alívio do estresse. O que é que vocês acham? Será que seria interessante? Vocês têm interesse? Seria com a desprogramação neurobiológica, com a energia do presente, que a gente trabalha coisas diferentes, né? A energia do presente a gente pode trabalhar tanto o corpo quanto situações também. Então é muito legal também para trabalhar situações que geram estresse na gente, abrir, né, espaço. E também com com os anjos da criação, lógico que eu sou muito apaixonada, tudo com eles é muito mais rápido, é muito mais expansivo. E também com a ferramenta que eu canalizei, que é a energia cósmica, que a gente faz os elixires. Então, é uma energia que... Ai, que bom, que não está atrapalhando o barulho. Então, é uma energia, assim, que ela dura muitas horas. É uma sessão no corpo e depois a gente magnetiza a água. Então, fica como se fosse um remédio, sabe? Bem específico para cada um. Então, o efeito dura muito mais. Você fica no dia seguinte inteiro tomando aquela água magnetizada. Então, eu tô já desde fevereiro com o grupo recebendo só a energia cósmica com os elixires, está sendo incrível. E, nossa, melhora de dores, melhora de autoestima. A gente começou a fazer vídeo que não conseguia, começou a fazer vídeo, sabe? Tá sendo bem legal mesmo. Então eu pensei em juntar essas 4 ferramentas, tanto essa minha da energia cósmica com os elixires, a desprogramação neurobiológica, a energia do presente, os anjos da criação, para trabalhar 30 dias consecutivos para reduzir o estresse. Porque, nossa, o estresse é tanta porcaria que gera no nosso corpo, na nossa vida, né? A imunidade cai, assim, cara, é sem condições ficar com estresse o tempo todo. E nessa época agora tá complicado, né? Vamos combinar, não é? Covid, pandemia e tal, enfim. Então, distanciamento, essa coisa toda, costuma ter um nível de ansiedade, de estresse um pouco mais elevado, né? Do que existia antes, né? Então, eu tô pensando em fazer isso. E aí eu vou colocar lá nos stories uma enquete para ver se tem gente interessada aqui. Eu já vi que o pessoal achou legal, algumas pessoas falaram que sim, muito legal. E aí, se tiver interesse, vai ser bem, bem simples, sabe? Claro que vai ser à distância, né? E aí eu vou marcar horários, assim, falar, olha, nesse horário, vou sempre mandar mensagem, falar, ó, nesse horário aqui, vou enviar agora, tipo, por exemplo, 3 da tarde, 15 horas, vou enviar a energia do presente. Meia-noite, a energia cósmica com os elixires. Aí eu já deixo uma água separada. Lá eu vou explicar direitinho como é que funciona. Mas você não vai ter que parar de fazer nada, sabe? Parar, reservar um horário, ficar parada, só se quiser. Mas se não quiser, pode continuar trabalhando normalmente. E para vocês ficarem o tempo inteiro recebendo os efeitos dessas ferramentas energéticas, né? Porque aí vai melhorando o sono, a ansiedade, nossa, tudo. Até depressão melhora muito. Caramba, vai acabar o tempo aqui. 20 segundos restantes. Então, galera,
Muito obrigada pela companhia de vocês aqui, pela presença. Eu vou deixar salvo aqui e lá no YouTube, tá bom? Então depois volta aqui que vai ficar salvo, comenta o que é que vocês acharam, como é que foi pra vocês e vai acabar o tempo, socorro, e compartilha com todo mundo, tá? Beijo, tchau, tchau. Ai, socorro, como é que eu fecho? Achei.